bola, então projetando o confronto de logo mais, veja. Atlético e Palmeiras se reencontram mais uma vez em uma decisão de Copa Libertadores, porém em momentos distintos. O Galo, mandante do primeiro jogo das oitavas, vem de uma sequência um tanto quanto delicada. Nós não ganhamos há 8 jogos, se eu não estou enganado, 8 ou 9, agora já nem sei mais. 8, 9, então 9. Já o Palmeiras chegou a completar 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, sofreu pressão da torcida que clamava por reforços, mas o Verdão conseguiu 2 vitórias consecutivas e com placares elásticos contra Fortaleza e América, que encheram novamente a equipe de confiança. Nossos jogadores estão a voltar à sua melhor forma física, foi isso que nos afetou no último mês. Se o momento das duas equipes é diferente, o histórico recente pela Libertadores mostra equilíbrio nos resultados. Em 2021, na disputa das semifinais, o primeiro jogo terminou empatado em 0-0 e no jogo da volta, um novo empate, dessa vez por 1-1. Mas o time alvinegro acabou eliminado no critério gol qualificado. Forte, que a gente vem sempre tendo duelos muito importantes nesses anos aí. E cada vez mais vai tendo uma rivalidade, vai aumentando cada vez mais, então vai ser um grande jogo, todo mundo já está bem concentrado, bem tranquilo. Já em 2022, dessa vez pelas quartas de final, o primeiro duelo em Belo Horizonte terminou empatado em 2-2. No jogo da volta, mais um empate e a equipe paulista levou a melhor, se classificando nos pênaltis. Apesar das 2 eliminações consecutivas, Felipão não joga a toalha. Já somos calejados para enfrentar uma situação ou entre nós próprios começamos essa virada total. E por falar em treinador calejado, na área técnica também teremos um duelo bastante interessante. 2 reis de Copas. De um lado, Luiz Felipe Scolari, que se deu bem em 95 pelo Grêmio e em 99 justamente pelo Palmeiras. E do outro, Abel Ferreira, que foi campeão pelo Verdão em 2020 e 2021. Quando o assunto é empilhar taças, você tá batendo um bolão, hein, professor? Você já me viu jogar alguma vez contra alguém? A equipa do Palmeiras, você nunca me viu a jogar contra ninguém. Eu não jogo contra ninguém. Eu faço o meu trabalho para ajudar os meus jogadores. Eles sim, eles jogam. Saindo da área técnica e falando de quem realmente joga, o Luiz Felipe Scolari terá força máxima. Sendo assim, o time que atuou contra o Flamengo deve ser mantido, com Everson, Saravia, Rabelo, Gemerson e Arana, Otávio, Batalha e Zaratio, na frente Pavão, Hulk e Paulinho. Com relação à equipe alviverde, a principal dúvida fica por conta do atacante Dudu, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Mas Abel deve escalar o time com o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, daí vem a dúvida no meio entre Gabriel Menino ou Richard Rios, Rafael Veiga, John ou Dudu e fechando o ataque, Arthur e Rony. Falando aqui, montando a escalação do Atlético e debatendo aqui fortemente, Eu quero abrir essa edição dos Donos da Bola, inclusive, anunciando que Lincoln, ex-Atlético e ex-Palmeiras, nosso convidado mais que especial, está construindo um complexo aqui, que é um negócio espetacular, voltado também para o esporte, não vamos falar disso, mas eu quero ver a projeção do Lincoln, né? E eu falei agora no Jogo Aberto para Renato e vou repetir aqui o que eu penso sobre o confronto. Bom, vamos lá. O Atlético, coletivamente, é pior que o Palmeiras. O elenco atual é melhor que o Atlético Paranaense do ano passado, que passou pelo mesmo Palmeiras, que já tinha um elenco muito bom e que mentalmente é um time muito forte. Houve evolução nos últimos 2 jogos, o time do Filipão? Sim, mas não ganhou nenhum dos 2. Aliás, perdeu os 2. Há uma evolução psicológica? Aí está o ponto que eu quero debater com os meus colegas aqui, porque isso tem me irritado muito. O Brasil hoje mais cedo com a Jamaica, mentalmente já derrotado, negócio medonho. E aí o Atlético, se mentalmente é um problema, o jogo para o Atlético tem sido um problema, ele vai enfrentar hoje um time que talvez tenha o melhor controle emocional. Falam muito da força mental desse time do Palmeiras. Coletivamente, o Atlético ainda carece de melhoras. Tecnicamente, elenco bom, jogadores cascudos. A hora é agora. Não tem jeito de ser diferente. E eu já abro essa edição com o Lincoln, ouvindo dele a projeção para logo mais. Lincoln, fale-nos de Atlético 2, Palmeiras 0. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Lincoln? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Agora deu certo, né? Agora deu certo. Você jogou nos 2, né?
Joguei, tive esse privilégio aí de jogar nos dois. Eu acho que todo mundo, assim como eu, tem certeza de um grande jogo hoje. A gente estava falando ali fora e eu acredito que o Palmeiras seja o time que mais consegue jogar e marcar ao mesmo tempo. Digo ali das equipes que mais se destacam no futebol brasileiro. Então, assim, ao mesmo tempo eu também entendo que agora o melhor momento do Atlético é nesses últimos jogos, por mais que tenha perdido. Então, assim, certeza de um grande jogo, penso eu. Ô Lincoln, a questão mental, isso a gente até essa semana, o Elton tocou muito nesse assunto aqui, e eu entendo que isso é um problema do atleta brasileiro. Talvez a frieza enfim, de outros atletas, de ligas de outros países, aqueles que atuam por lá, de jogadores que estão, enfim, que não tem essa pegada, que a gente é muita emoção e às vezes nos falta um pouco de equilíbrio. Você acha que isso é um problema? Ou seja, o Atlético joga bem e evolui, mas não vence o adversário, o ataque passa a não funcionar, o cara vai dar um passe, ele não tem tanta confiança. Até que ponto isso, esses 9 jogos sem vitória do Atlético, podem ser, esses 9 jogos podem ter alguma relação com o jogo de logo mais contra um time que mentalmente é muito forte? Eu acho assim, tem relação sim, né? Eu acho que o mental é uma das coisas mais importantes que tem no esporte como um todo, né? Você jogando, seja um esporte individual ou coletivo, né? E você não ganhar alguns jogos também, isso inclusive passa por uma cobrança externa e já tem a interna sua, propriamente dita. Então, assim, mas, é o que eu estou dizendo, eu acho que agora, a partir do momento que você joga bem, que você consegue desenvolver aquilo que, por exemplo, o Felipão está pedindo, o Felipão está no clube agora, salvo engano, 30 dias, um pouco mais, acredito que os jogadores já entenderam a forma, aquilo que ele quer para o time, a forma com que ele gosta de jogar. Então, eu acho que o mental atrapalha demais dentre todas essas situações adversas que vem acontecendo, mas também vocês sabem bem que o momento é melhor agora do Atlético e já vai enfrentar um adversário que, como você disse, mentalmente é muito forte. É aquele adversário que sabe jogar e sabe marcar. Então, você conseguindo também vencer um adversário como esse hoje, isso te dá uma moral muito grande para essa sequência. Correr mais, tentar errar o mínimo possível e todo mundo partir para a KTO. Agora, Elton, eu quero ouvir você, Valu, Thiago Fernandes, mas agora eu vou para a KTO. Porque se hoje tem bola rolando, já comecei me dando mal hoje. Porque eu não conto só o que eu ganho na KTO. Hoje eu já montei uma múltiplazinha com jogos de ontem e de hoje. Já me lasquei com o Brasil, que eu fui em vitória do Brasil na KTO. E o Brasil acabou empatando e dando adeus à Copa do Mundo Feminino. Então, vamos montar uma múltiplazinha aí, Andrezão? Faz aí, vamos montar a nossa múltiplazinha, porque ontem eu tinha colocado jogos da Libertadores de ontem, meti a seleção junto, fiz uma múltipla, coloquei R$5, tava dando 1.119, só errei no Brasil. Só errei no Brasil. Quem me ouviu ontem na Itatiaia viu que eu falei o que ia acontecer em 3 jogos que o Léo me perguntou e eu broquei nos 3, botei o Brasil para ter 4 na múltipla, lascou. Botei vitória do Brasil. Deportes Pereira, Independente Del Valle. Thiago Fernandes, começa com você, boa tarde. Para mim, da Independente Del Valle, HG. Que, aliás, é um time, um clube muito interessante, né? Nacional e Boca Juniors, Valuzeiro. Boca Juniors. Boca. Atlético e Palmeiras, Elton Novaes. E agora que eu quero ver, amigo? Vai no 3.10 aí, ó. 3.10, vai empate. O Elton Novaes não tá muito animado, hein? Vou mais 2 jogos aqui. Atlético Nacional e Racing. Você pode ir no empate. Pode ir no empate. Seco. Flamengo e Olímpia, Lincoln. Flamengo. Flamengo. Põe R$5. Deixa eu ver. 5. Nossa, 406. Com R$5, 406. Isso tá bom demais, isso é KTO. E se você brincar em outra, vai perder. Aqui você sempre ganha. Copa Sul-Americana, ô Andrezão? Por que você... Vamos rapidinho aqui no pique. Botafogo e Guarani. Começa com você, Thiago Fernandes. Dá o Botafogo. Botafogo. Estudiantes de La Plata e Goiás, Valuzeiro. Sempre contra Estudiantes, né, Goiás? Tá certo, pode trair o movimento não, irmão. Olha lá pra quanto foi, Valu. Aqui,
mais 2 joguinhos de Sul-Americana que nós incluímos aqui sem nenhum absurdo, hein? Tá aqui, ó. Foi para R$4.500 com apenas R$5. Não tem nenhum absurdo aí. Você gostou, né? Valusão. Porque nós precisava agradar o valor, pô. Pois é. Tem que ter uma zebrinha. Ó, KTO.com, tem mais de 18 anos, vai lá, faz o cadastro, usa o cupom DONOSMG que tá em verde aqui e vem brincar com a gente, porque aqui é onde a diversão acontece e aqui paga quando você ganha. Paga, mas paga mesmo e o Pix é rapidinho. KTO.com, a maior do mundo. Ó, a gente vai continuar projetando esse jogo. Eu quero só tratar com o Elton, já que o assunto envolveu o Elton. E isso tem me incomodado muito. E desde quando eu estava aqui com Gris, Gomi, CJ, eu falava muito sobre o aspecto mental, porque isso para mim tem uma influência absurda em qualquer atividade, mas principalmente numa atividade que depende do seu corpo também, para você executar bem os processos. Ô Elton, sabe aquele dia que você não pode falhar? O seu adversário é muito eficaz? Isso. É hoje. Então, não, e uma frase que o Lincoln falou me chamou a atenção e eu tenho certeza que o torcedor atleticano se preocupou com a frase, mesmo o Lincoln tá dando uma conotação nela de motivação ao Atlético. O Atlético pega o Palmeiras hoje vivendo o seu melhor momento, porém não conseguiu vencer. Não venceu o Grêmio, não venceu o Flamengo e a derrota contra o Flamengo, ela veio de uma forma que pesou ainda mais o emocional da equipe do Atlético. Ela veio com muita carga pesada para o Atlético, porque o Atlético vencia, jogava bem e acaba sofrendo o gol em um lance que o Atlético reclamou bastante que havia acontecido a falta no Gemerson. O Atlético sofre o gol do cara que tinha cometido a falta no Gemerson, complica a vida do Atlético, sofre o empate e depois tem o peso da derrota no gol do Wesley. Então o Atlético está vivendo num momento que a gente vê uma pequena evolução na desenvoltura do futebol, mas não consegue os resultados. E vai encarar a equipe do Palmeiras, que normalmente, desde a chegada do Abel, é tratada como uma equipe que sabe usar muito bem o mental, que sabe, como o Lincoln colocou mais uma vez muito bem, é um time que sabe atacar, que sabe aproveitar as oportunidades e marca como ninguém dentro do futebol brasileiro. Então, o Atlético vive, se a gente fizer o recorte, desde quando aconteceu 2004, 2005, 2 anos tenebrosos para o Atlético. O Atlético correu risco de abaixamento, no outro o Atlético caiu e em 2011 o Atlético também sofreu com rebaixamento. Eu citei esses três anos para o torcedor, porque essa sequência que o Atlético vive, ele só viveu nos últimos tempos, nesses 3 anos tenebrosos da história do Atlético. Então a situação do Atlético hoje ela é muito, muito, muito delicada. Porque a gente imaginava o seguinte, que se vencesse o Flamengo, era uma virada de chave num momento fundamental. E hoje a gente vem de uma derrota perante o Flamengo e agora vai enfrentar a equipe do Palmeiras. Eu gostaria de ouvi-lo, você é sempre muito otimista, uma voz realmente otimista da imprensa mineira sobre essa projeção de Atlético 2, Palmeiras 0. Ô HG, se tem uma coisa que eu não tô com esse Atlético ultimamente, é otimista. Por quê? Você acha que hoje vai perder? É isso que você está querendo dizer? Cara, eu apostei na derrota na KTO. Meu Deus apostei numa vitória do Palmeiras. Meu Deus. E mas aí, e uma vitória do Palmeiras, o que poderia acarretar? Então, HG, a situação pioraria, agravaria o que está acontecendo hoje no Atlético. Não diga. E aí, é só o que eu consigo ver, assim. E sendo muito honesto contigo, por mais que o time tenha apresentado evolução nos jogos anteriores, tanto quanto o Grêmio, quanto diante do Flamengo, eu não consigo vislumbrar esse Atlético passando nesse momento do Palmeiras. Por quê? Você acha um time passivo? Muito pessimista. Muito passivo. Você acha um time panda? Não é só brilho, cara. Acho que falta algumas coisas. Falta um pouco de organização. Falta um pouco de qualidade. Eu acho que falta um pouco de cada coisa. E aí quando você faz aquela soma, aquela mistura, falta muito. Então hoje nesse Atlético, eu não consigo... Eu estou extremamente cético em relação ao Atlético. Tiagão, não tenho nem um pouco de otimismo para essa partida diante do Palmeiras. Thiago, desculpa. Não, era só concluindo, é um bate-papo aqui. Quando mostrou a escalação tá deixando você falar, né, Valu? no VT, não, eu acho que vai ter em entendendo. cima. Quando mostrou a escalação, a possível escalação do Atlético, uma coisa que a gente falou aqui foi,
time é bom, né, cara? Quando você pega no o papel, papel, o time é bom, não pode estar apresentando tantos jogos seguidamente de forma ruim. É lamentável o que o atleta Mas tá assim, vivendo. se a gente fala que tem evolução, eu acho que, e de fato houve. Eu acho que especialmente diante do Flamengo, pra mim a evolução... ponto, né? Não, mas houve evolução. Cara, o time até vive alguns momentos razoáveis durante a partida. O problema é, o Atlético tem dificuldade demais para concluir. O Atlético não consegue marcar gols. E isso é um grande problema nesse time hoje. Então, vendo o que vê, e o Atlético também tem dificuldades para segurar o ataque adversário. O Atlético chega faltando 10 minutos para o jogo acabar diante do Flamengo, vencendo por 1-0, jogando dentro de casa, torcida animada, embalada, toma 2 gols. 2 gols. Não pode. Toma uma virada. Não pode. Então, assim, hoje, eu, Thiago, estou muito cético, para não dizer pessimista. Porque eu não consigo vislumbrar uma vitória diante do Palmeiras. Ô Valu, você que é um grande representante da imprensa isenta desse estado de Minas Gerais, você que é esta figura impoluta, que é uma voz ativa do jornalismo mineiro, você está otimista com o Atlético hoje numa vitória para cima do Palmeiras, assim como seu irmão de lado aí, você está bem pessimista? Não, eu nem lá nem cá, na verdade. Isso, que frieza é Tô essa? nem aí. Não é essa questão, porque assim, eu empate, falei, tá vendo? eu vou dizer mais uma vez, não é nem essa projeção. Vocês querem continuar falando ou Não, vou poder pode falar? falar. É uma brincadeira, Se cara. vocês quiserem deixa de ser continuar, grosso. A gente tá brincando se quiserem com você. continuar, Seja mais leve, fica à pouco sujo, vontade. não. Bom, ainda não. Então, isso Você já está explica... com algum problema já hoje? explica- Não. Quer um abraço? Não, tá tranquilo. Não, por enquanto não. Nem um abraço, hein? Então vamos lá. Só para dizer, nem otimista nem pessimista. Eu acho que o jogo, por ser até o jogo de Copa, e o Lincoln que está aqui pode falar até com propriedade disso, se fosse talvez até o Campeonato Brasileiro, a sequência, mas eu acho que é hora definitivamente. Vamos lembrar bem que o Felipão, quando foi jogar aquele jogo lá contra o Libertad, e que acabou garantindo a classificação, ele está chegando na Libertadores com o Atlético agora, né? E é bem o momento que ele gosta, o momento em que a competição se afunila. Acho que é muito pouco se apegar só à mística, mas é claro que o Filipão tem uma história, e a mística sim, e em alguns momentos entra em campo, ela não resolve as coisas sozinha, mas o Atlético, na minha opinião, tem a condição de encarar o Palmeiras. Acho que vai ser um jogo muito duro. O Filipão não queria esse esquema, talvez, com 2 volantes. Ele não começou desta forma, mas hoje é uma forma que ele talvez veja melhor de proteger esse Atlético. E a gente tem que lembrar, né? Esses jogadores que estão aí no Atlético, o Hulk, o Zaratio, foram jogadores campeões, jogadores vencedores, estão acostumados com este momento. Então, eu acho que é um momento, se não adequado, né? Mas diante desse retrospecto, mais animador para o torcedor do Atlético, que tem que colocar de lado a partir do momento que a bola rolar. Só que do outro lado, o Atlético, nos últimos 2 jogos, fez o suficiente para vencer os seus adversários e não venceu. O problema é o adversário, que muitas vezes nem faz o suficiente para empatar ou para vencer o seu adversário, mas já criou essa capacidade competitiva de conseguir ganhar jogos assim. Ô Lincoln, antes eu preciso dar um recado, mas antes só pegando aqui até no que o Valu acabou de dizer, perguntar a você, há uma diferença para vocês, jogadores, numa situação como esta, no Brasileiro o Atlético não está bem, meio de tabela para a folha que tem, estrutura, etc. É um absurdo. Mas quando vem para um jogo desse de Libertadores, muda completamente o ambiente, Lincoln? Eu tenho certeza disso, são coisas completamente diferentes. Eu acho que, assim, é pertinente tudo que todo mundo falou aqui, mas eu acho assim, vou falar como torcedor, nem como ex-atleta. Hoje, por mais que que exista ressalvas de, difícil, mas eu olhando pelo lado agora de ex-atleta, é um time que o Atlético quer enfrentar, quer ganhar, porque se ganhar, tenho certeza que no outro dia aqui a gente vai falar, venceu o Palmeiras, venceu bem, é o time a ser batido, né? Assim como outros, então, e tem tudo a ver o que você falou, é uma outra história hoje. Eu conheço o Felipão, conheço bem, eu tenho certeza que ele se preparou muito para essa partida, e os atletas também, você acabou de falar, são vários atletas vitoriosos ali, todos, aliás, né? O elenco do Atlético inteiro. Então, assim, por mais que haja ressalvas, mas hoje eu estou otimista. Eu sei que vai ser difícil, sei. Eu não acredito que nós vamos pegar o Palmeiras hoje e vamos atropelar 4, 5, não é isso. Acho que
sendo realista não é isso, Everton, mas eu acho que hoje é o momento que o Atlético tem de um momento bom para encarar. Você citou aí a derrota contra o Flamengo. Não são todos, tomou 2 gols em 10 minutos, mas não são todos os clubes que têm um Arrascaeta para dominar aquela bola ali, já dominar dando o passe, o lateral direito entrando dentro da área, quase que fazendo gol dentro da área pequena, em uma ultrapassagem. Então, assim, entendeu? De repente, se fosse contra um jogo normal, que não tivesse um craque do outro lado... Eu estava vendo o gol que o Arrascaeta fez na Copa do Brasil ano passado. Cara, foi uma jogada similar, com alguma similaridade, sim, sabe? Só que lá o Pedro ganhou a bola e serviu o Arrascaeta entrando por dentro, nas costas da marcação. Ali você consegue ver... coisa. Só que dessa vez o Arrascaeta pegou e deu um tapa muito rápido. Você consegue que ele fez essa leitura muito antes. Aquele segundo dele dominar e já passar a bola, aquilo ali ele pensou muito antes. Esse é o problema no jogo de hoje com jogadores como o Veiga. Mas no Atlético nós temos isso. Então, mas como o Rony, entendeu? O Veiga tá muito... O Zé Rafael tá muito bem, o menino tá voando. Ó, gente, é jogo cascudo. O Atlético nem precisa ganhar para passar de fase. Então tem que contar em fazer jogos muito, muito bem executados, contar com a sorte que faltou em outros momentos. O psicológico precisa estar muito, muito em cima, que talvez seja o grande trabalho do Filipão para o jogo de hoje, né? E o ataque voltar a fazer gols, né? Porque um ataque inoperante também, não há sistema que funcione bem se o ataque for inoperante. Se o adversário for lá e fez um, você tem que ter um ataque e tem qualidade para isso, para ir lá e fazer 2. Me ajuda aí, né? Agora, a gente vai continuar nesse papo, mas meus amigos que estão sofrendo para pagar juros em cima de contratos de financiamento.